relacionada à instrução, o pai instruindo o seu filho. Temos a voz da tentação, e essa é a voz perigosa, porque essa voz ela não vem necessariamente de fora, ou somente do lado de fora, mas é uma voz que está dentro da nossa mente, é a voz do nosso coração, como veremos mais para frente, nos conduzindo e nos induzindo ao pecado. E a terceira voz é a voz da salvação. Mas nós estamos nos concentrando primeiro na voz da instrução, que é a voz do pai instruindo o seu filho. Aí a gente leu do versículo 8 ao versículo 10, fizemos aqui essas introduções, falando sobre essa instrução. Falamos que dentro dessas instruções a gente precisa evitar a tentação, usando esses versos como referências. E aí nessa última parte do estudo da semana passada, a gente começou a fazer uma aplicação. Primeiro, que nós devemos considerar com cuidado o caminho que nós estamos trilhando, não caminharmos com pessoas erradas. E paramos exatamente nesse texto, quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, ele fala que não pode haver sintonia, harmonia, comunhão, união, ligação ou sociedade entre aquilo que foi santificado por Deus e aquilo que não foi santificado por Deus. É claro que nós não estamos falando, e eu sempre tenho dito isso, que nós vamos agora ficar todo mundo aqui só fazendo coisas religiosas. Não é isso, mas é o desafio de nós santificarmos todas as áreas da nossa vida. Ainda ontem o Edinho estava me ensinando algumas receitas de como temperar carne, não é, Edinho? E ele falou lá os vários jeitos que tem de temperar uma carne. Então, para muitas pessoas, isso não tem a ver com vida cristã, mas tem. Porque até a maneira como nós preparamos a nossa comida, nós devemos fazer para a glória de Deus. A maneira como nós passamos ou vivemos o nosso entretenimento deve ser para a glória de Deus. Então o ponto não é que nós vamos parar de fazer as coisas que estão fora da igreja e só fazer coisas da igreja. O ponto é, tudo que a gente faz fora da igreja tem que ser santificado para Deus, igualmente digno e justo e santo para a glória de Deus. Nessa manhã a gente vai continuar, e a segunda instrução, ainda dentro desse tema da voz da instrução, é o conselho que Salomão diz que nós não devemos brincar com a tentação, porque ela sempre conduz a uma armadilha. Essa semana, mais precisamente ontem, eu estava lendo um relato daquele youtuber, Whindersson Nunes, que todo mundo conhece. Ele tem um canal no YouTube que ele tem, se eu não me engano, uns quase 40 milhões de inscritos. Imagina, 40 milhões de inscritos. Aqui na nossa igreja nós temos quantos inscritos, Zé? Não dá 40. No YouTube, 55. Só falta 39 milhões, enfim. Mas o que eu acho interessante, o que eu achei interessante na história do Whindersson Nunes, no seu relato, é que ele é o típico exemplo de uma pessoa que conseguiu tudo que um jovem da idade dele gostaria de ter. Ele conseguiu fama, ele conseguiu reconhecimento, ele trafega livremente entre todos os meios artísticos, programas e pessoas famosas e tudo mais. Mas no relato dele, que ele colocou recentemente nas suas mídias sociais, é que ele usou exatamente essa expressão: eu me sinto triste, tão triste. E ele usou essa expressão mais de uma vez. E eu fiquei assim bastante triste, de uma certa maneira, por ouvi-lo dizer essas frases, porque isso reflete e revela um estado de espírito que a maior parte das pessoas estão passando, que é a tristeza. É claro que nós não vamos ficar aqui nos comparando se nós temos a mesma qualidade de vida, se tem o mesmo tanto de recurso, se tem as mesmas influências, mas uma coisa o ser humano tem em comum, que é uma tristeza profunda. E essa tristeza ela tem outro aspecto em comum, que ela sempre é causada pelo pensamento de que nós podemos reunir todas as condições para ter uma vida boa. Essa é a maior de todas as armadilhas.
quando o nosso coração nos convence de que nós podemos viver bem sem Deus, sem a família, sem os irmãos e sem uma vida cristã. O versículo 17, na versão atualizada, que é a versão que nós usamos, ele diz assim, só para os irmãos entenderem, aqui no capítulo 1, a gente considerou do versículo 8 ao versículo 10, agora a gente vai considerar do versículo 17 ao 19, e depois a gente vai voltar do 11 ao 14. Mas o versículo 17 diz assim, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Mas na nova versão internacional, que é uma versão talvez um pouco mais clara, ela diz assim, assim como é inútil estender a rede se as aves os observam. O que Salomão está fazendo aqui nesse texto é mostrando e exemplificando a nossa vida, usando o mesmo exemplo de um pássaro. Então veja, os ímpios, do ponto de vista de Salomão, eles são como os pássaros. Por quê? Porque eles estão vendo a rede estendida para aprisioná-la, mas o pássaro, ele é mais atraído pela isca do que pela armadilha. Ele tem mais vontade de comer a isca do que fugir da armadilha. E nesse sentido, os ímpios, eles são piores até do que as aves, porque quando um caçador, por exemplo, no pensamento de Salomão, ele está armando uma armadilha para pegar um pássaro, e o pássaro está observando aquela cena, ele fica pensando, ele fica analisando. Então a pessoa vai lá, esconde a armadilha, não é uma coisa estampada. Mas o pecador, o ímpio, ele é pior, porque ele vê a destruição e o fim do seu caminho, e ele continua nela. Olha exatamente para o que acontece com o ser humano que corre atrás dos impulsos do seu coração. Todos nós estamos vivendo aí todos os dias, o tempo todo, que o mundo é um lugar perigoso, que as coisas elas oferecem um perigo que muitas vezes estão claros aos nossos olhos. Mas se você vê um jovem, por exemplo, o que ele faz? Ele vai seguindo, ele vai indo, ele vai insistindo. Então Salomão está dizendo assim para o seu filho: meu filho, não seja como esse pássaro, que está vendo a armadilha, mas mesmo assim é atraído pela isca. Não seja pior do que esse pássaro, que está vendo e que fatalmente vai ser presa pelo seu próprio desejo, mas mesmo assim continua no caminho. Então essa instrução, ela é relevante, porque ela faz a gente pensar que no final das contas, nós não devemos brincar com a tentação, porque ela sempre vai nos conduzir a uma armadilha. Talvez isso não faça sentido para você, porque você não consegue visualizar alguma situação que seja semelhante a essa. Mas seria fácil resolver esse problema só perguntando para você o que você idolatra, o que você ama. Aí você poderia dizer: eu amo a minha família. Aí você pensa assim: mas isso é uma coisa boa, eu tenho que amar a minha família. Mas se o seu amor por sua família for maior do que o seu amor por Deus, esse é um tipo de amor idólatra. Eu amo meu emprego é tudo que eu tenho. Se o seu amor pelo seu emprego ele é maior do que o seu amor por Deus, ele também vai se tornar uma armadilha que facilmente vai te prender. E qualquer coisa, nós estamos citando aqui alguns exemplos, mas o que Salomão está dizendo é o seguinte: qualquer coisa que esteja acima do amor a Deus é uma armadilha que mais cedo ou mais tarde vai nos pegar. E citando o exemplo aqui do Whindersson Nunes, qual foi a armadilha dele? Qual foi a grande armadilha que talvez ele não tenha percebido? Toda a exposição, todo o sucesso e fama que ele tem não é o suficiente para preencher o vazio do coração dele. E ele disse num determinado momento no seu relato que se ele pudesse trocar todas essas coisas para poder tomar um café com um amigo num lugar qualquer, ele faria. Então, qual é a conclusão que ele chegou? Tudo que ele visualizou como o ponto alto da vida dele, nada mais era do que uma armadilha
E tudo que nós visualizamos como ponto alto da nossa vida, nada mais é do que uma armadilha. Pode falar. O outro comediante comentou, antes dessa publicação dele, o outro comediante zoando ele, vamos dizer. Isso. Falou assim, o cara comprou um avião e casou. Como diz, né? Se eu tenho um avião, para que eu vou casar? Então, o próprio comediante falando assim, que o avião valeria mais que a família. Isso, exatamente. Mas não é nem assim, né? Não, exato. Melhor casar, ter uma família, uma coisa, do que ter um avião. Né? Exatamente. Mas o ponto que é interessante dentro dessa perspectiva é que eu acho também que é o seguinte: todas as coisas que ele comprou, um avião, por exemplo, aparentemente, em tese, como que deveria funcionar? Eu compro um avião, então eu posso me locomover, não preciso ficar em aeroporto. Mas todas as coisas que elas vão vindo dessa maneira, elas trazem uma bagagem de preocupação que nós não podemos suportar. E o problema que ele relata também, não sei, o Jeter deve ter lido o relato dele, é que ele não suporta o tipo de companhia que a fama trouxe, que são pessoas interessadas, todo mundo quer tirar uma casca, todo mundo quer se beneficiar. Mas o ponto que eu quero que nós entendamos, fazendo um paralelo, é que aquilo que nós amamos pode ser precisamente a nossa maior armadilha. Pode falar, Nelson. Bom, isso agora, Salomão disse isso. Lembra lá no... Isso. Salomão disse, ó, o que ele disse? Que o pó volte à terra como era, né? E o pó volte à terra como era. E o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. É vaidade. Exatamente. Porque depois que a gente voltar o pó e o espírito, né? Mas aquele que tem o espírito, né? Exatamente. Exatamente. Ainda nós temos isso. Será que todos, sempre às vezes eu leio, eu vejo alguma coisa assim, que o pó volte até que o era. Porque nós éramos o pó. E o espírito volte a Deus que o deu. Mas todos nós que partimos e vimos essa vaidade, se foi, será que serve de lição? É verdade. O Espírito, Então, são coisas que, como a gente fala, a Bíblia não foi feita para ler, a Bíblia foi feita para ser estudada. Exatamente. E é isso mesmo. E aí a gente então, não é ele que está falando agora, ele está sentindo, mas lá no passado, o próprio Salomão sentiu isso. E ele sentiu isso. Ele já sabia. Ele escreveu que ele sentiu isso, porque se a pessoa não sente, a pessoa não. Exatamente. E é isso mesmo. Ele, no final da sua vida, foi a conclusão mais lógica que ele chegou, que todas as coisas que ele construiu, na verdade, eram a sua maior armadilha. Agora, só o negócio do avião, talvez o humorista não tenha atentado para o fato de que ele casou primeiro e depois comprou o avião. Se ele tivesse comprado o avião primeiro e casado depois, talvez a piada faria mais sentido. Terceira instrução: ao desobedecermos a Deus fazendo mal a outros, prejudicamos a nós mesmos. Veja o que diz o verso 18. Eis que se emboscam. Por isso que a gente tem só 55 inscritos, viu? Vai caindo aí o negócio. Eis que se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. O que Salomão está dizendo aqui nesse texto, ou o conselho de Salomão para o seu filho é o seguinte: nós não devemos sacrificar o permanente em troca daquilo que é imediato, porque esse será facilmente um péssimo investimento. Ele está condenando e mostrando para o seu filho que o preço das escolhas erradas sempre é mais alto do que os seus aparentes benefícios. E o preço das escolhas erradas sempre é mais alto do que nós estamos dispostos a pagar. Salomão então fala apenas das emboscadas, mas ele de uma certa maneira mostra que todo tipo de mal que é feito contra outra pessoa é uma emboscada que deve ser evitada. E uma coisa que nós temos que entender é que nós olhamos para o mundo e nós achamos que não há justiça no mundo. Nós achamos que o mal sempre vence, que o mal prevalece. Nós achamos que nós chegamos a pensar que a vida daqueles que produzem a maldade é melhor do que a vida daqueles que vivem corretamente. Mas nunca se esqueça de uma coisa: que a pedra que eles rolam, mais cedo ou mais tarde, elas retornarão sobre eles mesmos.
Se eles escaparem da espada do magistrado, ainda assim a justiça divina que os perseguirá. Ninguém vai passar impune. Desde o político que desvia tantos e tantos milhões do dinheiro dos doentes dos hospitais, até nós, quando defraudamos uma lei qualquer, nos auto-beneficiando, nós podemos até passarmos imunes aos julgamentos dessa existência, mas há uma justiça que perseguirá toda a alma e ela o alcançará de qualquer maneira. Salomão tem essa preocupação de mostrar que a consequência desse pecado, ela sempre será péssima e de sofrimento. Versículo 19: tal a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem possui. A advertência que ele faz agora é uma advertência ainda mais pertinente, porque ele fala de um pecado específico que todos nós nutrimos em nosso coração por causa do pecado de Adão e Eva, que é o pecado da ganância. Como você definiria o pecado da ganância? O que é um ser, um sujeito, uma pessoa gananciosa? Aquela pessoa que quer aquilo que ele não precisa. Isso. Em última análise, é alguém que deseja algo que não lhe pertence. Agora, por que nós afirmamos categoricamente que todo ser humano ele nutre em si um certo tipo de ganância? Porque nós estamos sempre olhando para a realidade alheia e de muita dificuldade nós olhamos para a nossa própria realidade. Por exemplo, existe um movimento feminista, e agora elas estão, assim, dentro da pauta delas, elas querem igualdade. Não, elas querem, o movimento feminista quer igualdade. Mas ela quer igualdade do quê? Na realidade, a igualdade que ela não quer, ela quer superioridade sobre o outro. Em última análise, mas elas querem igualdade de privilégios, não é? Eu quero ganhar que nem um homem, eu quero viver que nem um homem, eu quero ser reconhecida que nem um homem, eu quero que o esporte seja reconhecido como do homem, mas elas não querem a igualdade de responsabilidades. Você não vê elas lutando para ir no exército. Você não vê uma mulher. O senhor já teve uma servente mulher, senhor Osmar? Não teve, né? Foi bem falado isso aí, porque eu mesmo não tinha pensado nisso. Mas tem uma paraense que trabalha como servente. Então, essa mulher é uma feminista de verdade, porque ela tá. Mas se bem, seu Osmar, ela não deixa, mas ela também não vai, né, seu Osmar? Mas se vai, não faz Se vai, não faz, não desprezando, mas é a. Não tem serviço, tem servente, conheço vários por necessidade. Não, mas não as feministas, né? A gente conhece as trabalhadoras, elas vão para qualquer serviço, mas aquelas mulheres que estão lá, isso, essas não, elas querem só a igualdade. Mas o que isso revela no coração dessas mulheres e de todos esses movimentos? Uma ganância e um desejo de ter sempre mais. E isso não é uma coisa que chega num ponto que tem fim. Sempre vai ter alguma coisa a mais para se desejar. Salomão está advertindo contra o espírito da ganância, porque as pessoas gananciosas, elas são escravas daquilo que mais desejam. Teve um país agora recentemente que aprovou o aborto, e as feministas, elas choravam de alegria, como se elas tivessem alcançado uma grande conquista, como se fosse o maior de todos os feitos. E o que é isso? É a ganância do sonho daquelas mulheres. E acreditem, daqui a alguns dias, elas estarão em busca de alguma coisa mais perversa do que isso. Os ímpios, eles veem a prisão, a forca, o inferno, os guardas e a lei dizendo que certamente morrerão, mesmo assim correm para o pecado e se precipitam nele. Qual a explicação disso? Senão a ganância. Nesse sentido que Salomão afirma que o espírito da ganância tira a vida de quem o possui. Ou seja, a ganância, ela fala mais alto do que as advertências. Nós estamos aqui na igreja, por exemplo, todo o tempo, todo domingo, todo instante falando, nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. Mas todos os dias, quando nós nos acordamos e olhamos para o espelho,
nós somos induzidos pelo nosso próprio coração a nos amarmos com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. E essa ganância, ela também vai em algum momento nos destruir. Por isso que nós temos que corrigir todas as perspectivas da nossa vida. E Salomão está fazendo exatamente isso, mostrando para o seu filho que o resultado final da ganância é certamente a destruição. A nossa grande batalha contra o diabo é contra o pecado e contra, inclusive, principalmente a nossa própria ganância, como diz ali a afirmação. E só para a gente continuar um pouco mais, vamos ver então a questão da voz da tentação. E esse trecho é muito importante, porque ele vai complementar o que nós vínhamos falando. Aqui nós encontramos então a segunda voz, que é a voz da tentação. Vamos ver do versículo 11 ao versículo 14. Eu vou ler o versículo 11, e assim cada irmão pode ler 1 até o 14. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes. Acharemos de toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte, nós faremos todos na sua bolsa. Já foi todos? Desculpa. É que a versão aí é um pouco diferente, né? Parece. Mas enfim, olha que interessante. O que nós encontramos aqui no cenário do versículo 11 ao versículo 14 são pessoas perversas convidando outros para seguirem os seus próprios caminhos. E o versículo 11 ele usa aqui a expressão embosquemo-nos. São pessoas que literalmente elas convidam outras para fazerem emboscadas e produzir o mal. No ponto de vista aqui de Salomão, ele declara que quando nós recusamos a sabedoria de Deus, ou quando o seu filho recusa a voz da salvação, então nós nos tornamos presas fáceis para qualquer tipo de circunstância que nos, porventura, venha se apresentar diante de nós. Isso é muito interessante, porque você percebeu como muitas vezes os nossos filhos são presas fáceis? Eu estava ouvindo um sermão, uma pregação outro dia, e isso é até uma coisa que a gente já falou aqui na igreja. Quando nós vamos, por exemplo, ensinar o Evangelho para os nossos filhos, e aí a gente vai então falar sobre a questão de Deus como Criador do Universo, sempre nós usamos um método muito infantilizado, sempre. Nós nunca paramos para pensar profundamente nos aspectos científicos de Deus como Criador do Universo. O Adalto Lourenço, que é um cientista muito famoso, ele disse que todo pastor teólogo ele deveria também estudar ciência, para que ele pudesse explicar não só do ponto de vista da teologia, mas mostrando que cientificamente Deus como Criador é um tipo de pensamento plausível, mas a gente sempre vai infantilizando os nossos filhos. E o fato é que à medida que eles vão crescendo, eles vão infelizmente se tornando presas fáceis, principalmente quando eles entram nas universidades. Então o que Salomão está dizendo aqui é que essa oferta que ela é feita pelos homens maus e perversos, aparentemente é uma oferta empolgante, mas o seu fim sempre leva à desgraça. E ele cita aqui que no versículo de número 11, que a própria maneira como essa emboscada é feita, ela é feita usando um linguajar aparentemente atrativo, mas infelizmente o seu final é a destruição. E como é triste nós vivermos um mundo onde o ser humano tem um profundo prazer de fazer aquilo que é mal. A gente fica tentando encontrar explicações do porquê as pessoas são más. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo dos meninos, daqueles assassinos que entraram na escola e mataram lá aquelas pessoas.
Aí a gente fica tentando achar um problema psicológico. Mas você já parou para pensar que a explicação mais plausível talvez simplesmente eram pessoas perversas que tiveram prazer naquilo que fizeram? Essa semana passada, retrasada, alguns bandidos foram assaltaram um caixa eletrônico e acabaram sendo pegos pela polícia, morreram vários deles. Mas você já parou para pensar que provavelmente essas pessoas não precisam assaltar? São pessoas talvez de uma classe social boa, mas eles fazem isso porque tem um certo prazer nisso. Tem até aquele filme chamado Hannibal, não sei se alguém aqui já assistiu, mas ele era um psicopata assassino, e quando a detetive está tentando entender o porquê dele fazer aquelas coisas, num determinado momento do filme ele diz assim: por que vocês precisam tentar achar uma explicação de eu fazer o que eu faço? Por que tem que ter tido um trauma na família? Por que tem que ter acontecido alguma coisa na infância? Não pode ser simplesmente porque eu sou uma pessoa mal? Então, no mundo que nós vivemos, há pessoas que são más. E essas pessoas, elas rejeitam os tesouros eternos da sabedoria pelas quinquilharias baratas desse mundo, perdendo a sua própria alma. E no versículo 11, a imagem que nós vemos aqui é a imagem de uma pessoa literalmente má e perversa, porque ele diz assim: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, veja a expressão, ainda que sem os inocentes. O que Salomão está dizendo é que há um grupo de pessoas que elas são criminosas por natureza, e que a maldade nos seus corações, elas são movidas por nenhum motivo. Se referem a criminosos desprezíveis, que engajam-se em crimes por diversão e não atrás do dinheiro propriamente. E aí eu queria citar o exemplo dos filmes que glamorizam a vida criminosa. Velozes e Furiosos é o único filme que o Jeter assistiu até hoje. Ele nunca foi no cinema assistir nenhum filme, só Velozes e Furiosos, uns 15, não sei quantos são, mas são vários. Mas se a gente analisar a história desse filme, ou do outro filme que foi lançado agora pela Netflix, do Estrada Sem Lei, o que é interessante observar nos filmes modernos? Eles nos induzem a torcer por que lado? O lado errado, sempre assim. Não tem mais uma distinção clara lá do bem e do mal. Hoje o bandido, ele joga do lado do bem e o policial joga do lado do mal. Então, eu não assisti esse, mas esse já assistiu também. Não, mas não é querendo, é que explode todos os bancos mesmo. E por que isso acontece? Porque eles estão relativizando o certo e o errado. E essa é uma emboscada perigosa, porque infelizmente parece que não, mas facilmente quando os nossos filhos crescerem, quem garante que talvez eles não vão querer ser que nem o Van Diesel que rouba o banco, ao invés de ser o policial que prende o bandido? Mas o ponto é o glamour da vida criminosa. Eu coloquei aqui a história do Bonnie e Clyde. O filme não induz você a torcer pelo Bonnie e Clyde, mas o que me chamou a atenção nesse filme, que na verdade é a biografia dos policiais que pegaram o Bonnie e Clyde, é que à medida que eles estavam investigando para quem não sabe, é um casal de assassinos que roubavam bancos em 1934, na época da Grande Depressão Americana, onde os bancos, os bancos eram muito ricos, as pessoas ficaram muito pobres. Então a sociedade americana, ela torcia pelos bandidos, e eles dificultavam inclusive o trabalho da polícia ao prenderem, mas eles eram pessoas perversas, porque onde eles encontravam o policial, eles iam lá e matavam sem problema nenhum. Então qual que é o problema aqui? Nós temos que tomar cuidado com isso. O versículo 12, ele usa a expressão traguemos-nos vivos. Os criminosos profissionais são agora devidamente retratados como monstros ou feras devoradoras. Não se preocupam com a pós-vida sua e das vítimas. E isso é uma coisa que me chama bastante atenção também, porque depois que uma pessoa tira a vida da outra,
A gente está sempre ali debatendo se aquele sujeito vai ser preso numa punição boa, está debatendo como que você vai ressocializar o sujeito, mas em última análise, o assassino, ele tirou a vida de uma pessoa, ele ceifou a vida dessa pessoa, e a vida dessa pessoa nunca é considerada. O que Salomão quer ensinar para o seu filho? Meu filho, o caminho da sabedoria, ele passa distante do caminho dos homens perversos, porque o único prazer dessas pessoas consiste em ver homens morrendo e sendo sepultados como pedaços inúteis de carne. E aqui eu quero citar o exemplo de um político, por exemplo. Imagina você um político que, quando ele consegue uma verba lá no Hospital de Câncer de Barretos de 10 milhões de reais, por exemplo, mas dessa verba ele vai lá e desvia 3 milhões, que era uma prática relativamente comum, não sei se nessa proporção, mas uma prática comum. Será que na consciência dele, ele tem alguma crise? Será que quando ele vai dormir, ele fica pensando, olha, esses 3 milhões aqui vai comprometer o tratamento daquelas crianças? Ele pensa isso? Sim ou não? Não. Porque se ele pensasse, ele não faria. E por que ele faz? Porque o seu coração é perverso, e cada vez que uma bebida é ceifada para ele não faz diferença nenhuma. Versículo 13, o convite: acharemos toda sorte de bens preciosos, porque o dinheiro também era uma das motivações. Os índios que guerrearam contra o seu próprio povo, esse povo era cruel porque fazia mal para o seu próprio povo. E o versículo 14: lança a tua sorte entre nós e teremos todos nós uma só bolsa. É como se os bandidos se reunissem, eles fossem compartilhar de uma mesma bolsa, mostrando aí uma certa generosidade entre eles, uma certa igualdade. Mas para ter acesso a essa bolsa, o criminoso precisava fazer um juramento, e esse juramento nada mais era do que jurar lealdade uns aos outros. E você vê que os criminosos, os bandidos e os perversos, eles têm um código de ética que chega a ser até impressionante. Então Salomão, sabendo de todo esse cenário, ele está dizendo: meu filho, não ande com essas pessoas, porque fatalmente elas vão destruir você. E o que eu quero que nós pensemos nessa manhã? Primeiro, que nós pensemos em que proporção nós estamos ouvindo a voz da sabedoria. O Paulinho fez a devocional aqui em Tiago, capítulo 1, que foi bastante oportuno, e é interessante porque o que Tiago afirma lá no trecho que o Paulinho destacou é que se alguém necessita de sabedoria, ou ouvir a voz da sabedoria, precisa fazer uma única coisa. E o que seria isso? Pedir a Deus. Só que pedir a Deus não é aquela oração de 20 segundos, de 1 minuto. Esse pedir a Deus que Tiago se refere não é aquela coisa, muitas vezes meio desengonçada, aquela espiritualidade relaxada que nós muitas vezes somos tentados a desenvolver. Então imagina você, por exemplo, quem já comprou aqui uma casa ou construiu uma casa, sabe como é trabalhoso você reunir os documentos. Você tem que ir lá no banco, depois você tem que ir no cartório, depois você tem que pegar assinatura, depois você tem que reconhecer firma, aí você volta no banco, aí você conversa com o gerente, aí você vai no cartório de novo, e cada vez que você vai no cartório é uma taxa atrás da outra, é muito dinheiro, e você volta no banco, você negocia, porque se você quer muito aquilo, o que você faz? Você vai atrás, assim a gente vai atrás. O que Tiago está dizendo é o seguinte, e o que Salomão também está dizendo de uma certa forma é o seguinte: nós precisamos desejar ouvir a voz da instrução e da sabedoria na mesma medida que nós desejamos resolver os nossos problemas nesse mundo. Porque quando nós temos um problema que nos tira a paz, nós não descansamos enquanto nós não os resolvemos. E a segunda aplicação que eu quero fazer, voltado mais para essa questão da voz da tentação, talvez você esteja pensando que você não tem esse problema porque você não convive com os assassinos, você não tem nenhum criminoso lá tentando te induzir a fazer mal.
Mas não é só isso que Salomão está dizendo. Há muitas tentações que são muito mais sutis e que falam muito mais forte no nosso coração do que esse exemplo do versículo 11 ao 14. Talvez ninguém esteja dizendo para nós sairmos e fazermos emboscadas e prejudicarmos e derramarmos sangue, mas há muitas pessoas que estão tentando nos induzir por exemplo, a nos distanciarmos de Deus. Imagina a questão dos nossos jovens. Eles ouvem esse convite o tempo todo. Então eu encerro o nosso estudo dessa manhã dizendo que nós precisamos estar atentos. Primeiro, a voz da instrução, porque é exatamente a voz da instrução que vai nos preparar para termos o conhecimento necessário para lidarmos com essas circunstâncias, mas também que nós ouçamos a voz, que nós não ouçamos a voz da tentação. E sobre a voz da tentação, o que é duro na tentação, não é quando ela vem de fora, mas é quando ela vem de onde? De dentro. De dentro. De nós quando mesmos. é o nosso coração que deseja aquilo, e aí você tem que tomar muito cuidado, porque você pode até rebater os argumentos que vêm de fora, mas quando o seu coração deseja muito alguma coisa, aí você tem que se prevenir, porque é a tentação falando de dentro para fora. Que Deus assim nos abençoe. Na próxima semana o Weber vai dirigir um estudo sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo, mas no domingo à noite, se Deus quiser, estaremos por aqui. E aí na outra semana então, nós vamos então partir para a última voz do capítulo 1, que é o que Salomão chama, o que nós poderíamos chamar da voz da salvação. Esse é um convite e uma voz que todos nós precisamos ouvir para assim desfrutarmos das coisas grandiosas do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Edward. Uma das coisas interessantes do versículo 14 é: lança a tua sorte sobre nós e teremos todos uma só bolsa. É uma promessa vazia, que a gente sabe que no final das contas alguém vai ganhar mais que o outro, alguém vai passar a perna no próprio companheiro e assim por diante. E o Rodrigo Silva fez uma explanação interessante outro dia, que ele falou assim: uma certa vez um jovem, lendo uma história em quadrinhos, ele verificava que o vilão estava sempre ganhando e batendo no bandido. Isso. E ele ficou indignado com isso e correu lá para o final da história em quadrinhos e viu que o herói tinha ganhado. Daí ele voltou onde ele tinha parado. Daí cada vez que o vilão vencia o bandido, ele falava: você não sabe o que eu sei. E virava a próxima página, certo? E via mais uma vez o vilão ganhando, ele falava: você não sabe o que eu sei. A história não acaba assim. Então nós muitas vezes, quando nos revoltamos que as pessoas más estão tendo mais sucesso que nós, que estão conseguindo mais coisas que a gente, aparentemente mais felizes, a gente esquece que a gente sabe o final da história. Exatamente. Que não é esse. Esse é o maior alento. Não importa quanto sofrimento a gente passe nessa vida, a história, como diz a ilustração do Weber, ela não acaba assim. Para aqueles que seguem o caminho da sabedoria e ouvem a voz da salvação, por mais tormentos, é nesse sentido, né? A história nunca acaba assim. E só para finalizar, eu estava conversando com o Edinho ontem sobre os filmes evangélicos. E eu estava falando para ele que uma das coisas que me incomoda nos filmes evangélicos, e eu estava citando um exemplo daquele filme, que o sujeito estava fazendo uma plantação, aí tudo deu errado, não nascia a plantação, aí depois vinha o banco e comprava, enfim, tudo dava errado, mas lá no último momento do filme, Deus mandou a chuva, aí a plantação veio e deu tudo certo. Qual que é a crítica que eu faço a esse tipo de filme? Porque e se não chovesse? E se não desse certo? Não poderia acontecer? Não é o que acontece às vezes? Eu até esqueci de falar ontem, mas alguém sabe como que Isaías morreu, segundo a tradição cristã? Cerrado ao meio, né? Cerrado ao meio. Você acha que, do ponto de vista humano, do jeito que o apóstolo Paulo morreu, provavelmente decapitado, deu certo? Não teve ali um grande livramento. Mas voltando à ilustração, a história não acaba assim. Pode acabar assim aqui, mas na perspectiva de Deus, graças a Deus, ela não termina assim.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, seu Zé. Eu queria saber o seguinte: se existe diferença entre ser sábio e ser inteligente? Existe muita diferença. Inclusive, até na devocional do Paulinho, tinha uma parte que falava sobre isso. Mas, em tese e resumidamente falando, quando nós falamos de uma pessoa inteligente, nós estamos falando de uma pessoa que tem um QI elevado e com alta capacidade de absorver informação. Uma pessoa inteligente é isso. Ele senta lá na aula, talvez ele não precisa nem anotar nada, mas ele tem um poder tão grande de assimilação e de compreensão que ele é capaz de aprender mais fácil do que os outros. Qual que é o problema da educação moderna? Eles querem colocar todo mundo no mesmo nível, mas numa sala não é do mesmo nível. Nós temos que admitir a ideia de que há pessoas que são mais inteligentes do que as outras, mas a sabedoria, ela é diferente da inteligência, porque a sabedoria ela não depende da informação, ela não depende da capacidade de absorver o conhecimento, ela depende tão somente de uma qualidade espiritual de alguém que ouve a voz de Deus e pratica a voz de Deus. Por isso é que às vezes não, é por isso que na casa do sábio, ainda que ele seja pobre, há mais contentamento do que na casa de um rico, inteligente, que aparentemente tem tudo. Então, em tese, eu diria que essa é a diferença. A inteligência, ela é importante, mas a sabedoria, ela é essencial. Pode falar, Daniel. Tempo atrás, tem um bancário, os clientes dele, alguém fala assim, se ligar para o fulano. Isso. Injetando telefone igual hoje. Ele sabia me dar um telefone, todo o telefone do mundo bancário sabia, ele não sabia. Então era fulano, fulano. Inteligente, né? Isso. Mas não sabe ele É isso. Até eu acho que eu não sou inteligente, porque esses dias eu estava esquecendo até o meu próprio número. Alguém perguntou, demorou ali para eu, mas depois eu lembrei. Mas em tese é exatamente isso. O mundo tem muitas pessoas inteligentes, é claro que tem, mas a vertente nossa aqui é a sabedoria de natureza espiritual, de natureza interna, de natureza divina. Ela não está dentro de nós, ela vem de fora de nós, enquanto a inteligência não, é uma virtude que uma pessoa pode ter ou não, mas a sabedoria de Deus, ela sempre vem de fora. Por isso que há uma diferença entre a sabedoria e a inteligência, porque a sabedoria só é dada por Deus. Pode falar, Paulo. É isso aí, eu vi lá que a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Exatamente. O inteligente talvez não use Corretamente conhecimento. Exatamente. Mas ainda a gente poderia dar um passo a mais, porque a sabedoria, ela exige mais do que só conhecimento, humanamente falando. Ela precisa de uma intervenção espiritual mesmo. Então, em todas as nossas orações, peçamos sabedoria, porque a gente quer as respostas boas. Só a sabedoria de Deus tem o poder de nos convencer das questões cruciais da vida. Esse é o ponto da questão. A sabedoria verdadeira, porque muitas vezes a pessoa fala, existe a sabedoria humana e a outra. Isso. Não existe a diferença de uma da outra. Exatamente. A verdadeira é única e exclusiva de Deus. E a gente vê diversos textos na Bíblia que falam quando Deus ele fala para os seus que ele iria nublar o conhecimento e os conselhos daquele que era considerado sábio em determinada época, que ele faria com que não fossem mais aceitos. Por quê? Porque a verdadeira, única e exclusiva é só a que vem de Deus. Isso. E só para finalizar dentro de tudo isso, vamos pegar então uma pessoa sábia e uma pessoa inteligente e colocar um conhecimento, o mesmo conhecimento diante deles. Então você pega, por exemplo, o universo. Quando um sábio, quando o inteligente olha para o universo, a pessoa meramente inteligente, ele olha para o universo, o que ele vê? Ele vê uma série de construções complexas que foram construídas pelo acaso. É assim que a ciência ou a inteligência vê.
Mas se você pega o universo e coloca diante de um sábio, qual é a conclusão que ele chega? Aquilo é fruto do poder de Deus, que é magnífico, toda a glória ao Senhor, porque isso é fruto da grandeza de Deus. Essa é a diferença. O inteligente, ele vai tentar encontrar nas ferramentas humanas uma explicação para essa complexidade. O sábio, ele vai se prostrar e vai reconhecer, de fato, somente um grande ser supremo poderia ter feito essas coisas do jeito em que elas foram feitas. Talvez essa seja a diferença mais clara entre o sábio e o inteligente. É a cosmovisão de cada um, é como cada um vê a realidade das coisas. Então, acho que alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso. Então eu passo a palavra para a Lígia. O Celso vai